pode configurar uma conduta vedada, a Eu gosto de citar também concessão de sempre... benesses de... desculpa, Júlia, quando eu Não, começo eu eu acho que é um que a gente sempre gosta de destacar também, que é a questão do artigo 37 da Constituição, promoção pessoal, principalmente, que é uma coisa que eu acho que acontece muito na prática, dar a uma gente vê coceirinha para fazer, né? Exato, e aí a gente tem que sempre ficar atento a isso também, para não, né, citar nome, né, em vez da prefeitura, Nome, citar o nome do imagem. prefeito, a imagem. Essa questão acho que também vale bem o destaque também, porque é uma questão muito usual que a gente costuma ver. Isso, até porque a promoção pessoal da pessoa, do candidato, faltam poucos dias para a gente poder começar a fazer no marco da campanha eleitoral, com recurso da campanha eleitoral. Né? A partir do dia 27 de setembro, é o momento da autopromoção. É de você, como prefeito, falar: eu, como prefeito, fiz isso, vote em mim que eu vou fazer muito mais. Né? O que não se pode fazer em hipótese nenhuma é que os cofres públicos paguem por isso. É que o município, que a municipalidade, que a prefeitura que promova as qualidades do prefeito. Uhum. E, por outro lado, quando a gente estiver na oposição, a gente vai ter que estar sempre atento, né? Porque quando é a gente que faz é lícito, quando é o adversário, evidentemente é ilícito. Então, a gente vai ter que estar sempre atento, né? Sempre vai ser importante a gente ter pessoas da nossa campanha, porque o candidato, evidentemente, não vai ter tempo, não vai ter condição de fazer isso, porque vai estar ocupado, né? Espera-se, pedindo voto, principalmente por causa das restrições de mobilidade, de interação social que a gente tem por causa da pandemia, que o candidato vai ter que ser mais criativo para andar, para conversar, para pedir voto. Sempre vai ser conveniente, quando a gente for oposição, ter pessoas da campanha, ligadas à campanha, acompanhando o que a prefeitura está fazendo, porque sempre vai haver a tentação e, eventualmente, vai poder haver algum deslize ou mesmo a má-fé de utilizar o município para promover a candidatura, dando coisa de graça, sem programa social, ou vinculando alguma coisa que aparentemente está dentro do programa social, mas vinculando ao voto, ao pedido de voto, à candidatura do prefeito ou daquele a quem o prefeito está acompanhando. E é muito importante estar sempre fiscalizando isso e sempre contando com o partido para trocar ideias, né? Isso não pode, e para ser orientados sobre como proceder, como recolher as provas para que possam ser tomadas as providências cabíveis. Hugo, seu microfone está fechado. Cabe a gente pensar aqui um pouco o que precisam ser essas provas? Olha, dependendo de qual for a conduta vedada, às vezes o próprio que está no site da prefeitura, o que foi dito, que foi gravado numa mídia social, alguma coisa, talvez já seja suficiente. Uhum. Sempre vai ser conveniente, se essa conduta vedada envolve, por exemplo, distribuição de bens, ou de benesses, ou de vantagens, sempre será conveniente filmar, gravar. Se existe alguma pessoa que recebeu o benefício indevido. O benefício indevidamente, se dispõe a testemunhar, levar num cartório para que ela brecha o depoimento e conste uma ata notarial para o tabelião poder atestar que a pessoa se manifestou de livre e espontânea vontade. Né? Uma coisa que acho que vai depender muito da situação prática, né, André? Às exatamente. Vezes, eu tô me lembrando só de uma... exemplificando, Pode falar, desculpa. Sim. Só exemplificando, poucos dias atrás, durante o período de convenção, nós somos consultados porque o nosso consulente veio a saber que ia haver a convenção dos adversários e veio a saber que estava combinado, depois da convenção, logo em seguida da convenção, haveria uma carreata.
que poderia ser feito. Aí a nossa orientação foi, e não pode, né? Porque isso é um ato de propaganda eleitoral, não pode. Uhum. Então, deixa rolar, coloque pessoas de sua confiança estrategicamente posicionadas na cidade para documentar, para filmar a carreata e manda o vídeo para a gente. A gente já recebeu o vídeo, já está trabalhando na representação. Né? Então, E como as filmagens foram em local público, na rua, né? Não tem nem questionamento sobre a licitude da prova. Então a coisa é isso mesmo que a Júlia falou. Depende da circunstância, o partido, o jurídico do partido vai ser capaz de orientar o melhor caminho. Eu estou Eu estava pensando uma lembrando. coisa aqui, Pode falar, Hugo, desculpa, Júlia, eu como jornalista, fico pensando da importância cada vez maior, né, de eleições para outras eleições, como é o caso essa agora, de importância crescente das redes sociais, ainda mais pela pandemia, se eventualmente alguma conduta vedada pode ser praticada pela internet, por alguma rede social e tal. E se, caso isso for possível, por exemplo, como que eu consigo comprovar que um crime foi cometido pela internet? Publicidade institucional. Um exemplo que o André citou, às vezes nas redes sociais da prefeitura ou no próprio site da prefeitura tá tendo uma publicidade institucional, né? Divulgação de, nossa, amanhã vai ser inaugurada uma obra do município ou, né? Estamos oferecendo um serviço tal, qualquer tipo. Isso pode ser uma publicidade institucional feita depois do dia 15, ela é totalmente irregular. Isso pode, né, gerar... Qualquer questão eleitoral que seja tratada nas mídias sociais da prefeitura é conduta vedada, que ainda que não seja publicidade institucional, se for publicidade eleitoral, também é conduta vedada, porque você estará utilizando um bem público, ainda que um bem virtual. A página do Facebook da prefeitura, do Instagram, é patrimônio público e vai estar sendo utilizado para a campanha, o que também é uma conduta vedada. E como que eu consigo fazer a prova? Print. E eu preciso fazer a ata notarial? Não é essencial, mas é recomendável. Havendo a disponibilidade, havendo a possibilidade, é certamente recomendável. E o cartório é obrigado a fazer o registro da ata notarial? Sim. Depende. Você chegou lá com seu celular, seu tablet, mostrar, ele vai ter que descrever na ata notarial o que você exibiu para o oficial do cartório. E aí tem alguns cartórios no interior, não são todos, que a partir do momento que chega com alguma tela, né, um print, o juiz toma o cuidado de pedir à secretaria para certificar de que tem a postagem na página ou da prefeitura ou de quem for que seja, porque o chefe de cartório ou o servidor tem fé pública, né? Isso. E aí, como então, a ata notarial... no cartório na Mas e se a página tiver sido apagada? Quanto no Ministério Público, quanto na polícia, né, vai poder fazer essa certificação. Mas se a página tiver sido apagada? Se você se você não printou e nem fez a ata notarial for apagada, aí a prova vai ser realmente difícil. Ou seja, tem que ficar de olho, né? E qualquer pode deixar coisa... o cavalo passar arriado. O cavalo passou arriado, tem que montar nele. Entendi. Exato. E assim, e aí, como o André disse, vai depender muito do caso. Nesse caso de internet, né, onde a gente tem Instagram, Facebook, esses tipos de... onde a gente pode achar uma conduta vedada, o print nos auxilia muito, mas às vezes o próprio vídeo, né, igual, por exemplo, não pode, nenhum candidato pode comparecer à inauguração nos 3 meses anteriores à eleição. É 3 meses mesmo, né, André? O prazo de inauguração de obra? Isso, não pode ter show. Candidato, aí isso vale não só para o candidato a prefeito e a vice-prefeito, mas também para os candidatos a vereador. É proibido a qualquer candidato comparecer em inauguração de obra. Perdão. A gente está falando de palavra difícil de falar antes de começar a live, eu tropecei numa palavra facílima que é obra. Olha só, coisa horrorosa. É proibido, é expressamente proibido a qualquer candidato comparecer à inauguração de obra pública nos 3 meses que antecedem a eleição. E uma visita? Não pode. Não pode.
Não, a obra tem andamento. Eu vou chegar lá para fazer minha propaganda eleitoral. Posso, aqui, ó, aqui está a obra da avenida, sei lá o quê, né, que nós estamos fazendo um asfaltamento e tal. Não tem problema. O que é proibido pela lei é você comparecer à inauguração. O candidato comparecer à inauguração. E não significa a gente é questionado quanto a isso com alguma regularidade. Ah, não pode inaugurar a obra. Pode sim, pode sim. Só que os candidatos não podem comparecer. Então, se você está havendo inauguração do centro de saúde, por exemplo, no município, né? Porque, lógico que você pode inaugurar, porque a administração pública não pode parar no período eleitoral. Então, está sendo inaugurado um centro de saúde. O candidato a prefeito não pode ir à inauguração, o candidato a vice-prefeito não pode ir, os candidatos a vereador não podem ir, mas o secretário de saúde vai lá e inaugura. E depois o prefeito... E não fala nada do candidato. Não, tudo bem. E depois o prefeito, candidato à reeleição, pode ir lá visitar a obra inaugurada? Pode, inclusive, fazer propaganda. Ele não pode entrar dentro do lugar, porque aí vai ser uso de bem público, mas dele fazer propaganda, gravar um vídeo na porta do centro de saúde. Ó, esse centro de saúde acabou de ser inaugurado, é a demonstração de que a nossa gestão é eficaz, é eficiente para cuidar da saúde da população, então vota em mim para... Perfeito, totalmente legal. Tá. Bacana. E aí eu acho que é bom ressaltar que na questão de inauguração a gente tem 2 pontos. A não participação de candidatos e também não pode ter show, né? Nenhum evento, porque senão pode configurar uma conduta também. Isso mesmo, né? Tem que ser um negócio bem visita de médico. Colocar a faixa, colocar a placa e acabou. 5 minutos de discurso, descerrou a placa e foi todo mundo embora. Ainda mais aí para além da questão da conduta vedada em si, mas em razão da pandemia, né? Então você não pode ter aglomeração, então é para ter meia dúzia de gato pingado na inauguração mesmo, fazer um negócio rápido, com pouca gente, com distanciamento, todo mundo de máscara e postar na rede social. Isso é possível. Exatamente. Ok. Acho que a gente conseguiu repassar bem, lógico, né? Sem adentrar, porque são muitas as possibilidades, a gente perderia os 90 minutos que a gente tem aqui só falando de conduta vedada, mas eu acho que a gente conseguiu repassar o básico, boa assim, parte da nossa audiência. Entendi. Se não dormir, pelo menos bocejar, porque ninguém tem situações que eu me lembrei que são situações que costumam ocorrer, eu aproveitei e fui fazendo perguntas aqui, mas posso não ter me lembrado de alguma importante que tenha ficado aí, que se vocês quiserem, por exemplo, lembrar de alguma coisa que ficou para trás, antes da gente passar para o próximo. Passando para os próximos pontos, à medida que a gente for conversando, a gente vai lembrar de outras coisas. Não tem beleza. Dúvida. Ok. Aí agora, então, nós invertemos a pauta, começamos por condutas vedadas, e agora vamos ao tema da propaganda? Vamos. Eu acho porque a gente até puxou esse fio, né? Sim. Exato. Exatamente. E aí, eu acho que dá até... A gente vai falar um pouquinho de propaganda, mas a gente também vai começar a falar de prazo que entra no calendário eleitoral, então acho que a gente vai conseguindo conduzir todos aqui. Ótimo. Ok. Né? Então, tema agora, propaganda eleitoral? Isso, vamos lá. Então, acho que é importante a gente começar um pouquinho, voltando na questão de pré-campanha, entrando aí no dia 27, né? Até porque a gente ainda está naquela fase de limbo entre pré-campanha e campanha, né? Exato. Então, a gente ainda está num período de pré-campanha, mas com candidatos aprovados em convenções, né? Ainda então, é candidato? Não. Aí que está a questão. Teoricamente são candidatos, porque eles já foram aprovados, né? A gente já está em prazo de registro, o registro termina no dia 26. Então, ao nosso ver... o registro termina 26. Amanhã é o prazo de convenção. Então, ao nosso ver, nós já temos candidatos. Isso, porque o que define a pessoa como pré-candidato? Quem é o pré-candidato? Eu sou pré-candidato porque eu ofereci o meu nome,
ao meu partido, ao partido ao qual eu sou filiado, para disputar as eleições. A partir do momento que houve a convenção do partido e o partido me escolheu como candidato, eu já sou candidato e não pré-candidato. Sim, mesmo sem o registro. Mesmo sem o registro, porque o partido já me escolheu. Tá. Só que a propaganda eleitoral continua proibida, porque ela só é permitida a partir do dia 27. Certo. Não há nenhum prazo anterior ao dia 27 de propaganda, por exemplo, na internet? Não, Nada. porque, na verdade, o período eleitoral, a possibilidade de fazer propaganda começa com o período eleitoral. Então, a gente, até o dia 26, é o último dia para que a gente possa fazer o registro, né? Enviar o DRAP com o registro de candidatura através do Candex. Uhum. E aí, no dia 27, é quando a legislação permite que comece o período eleitoral, onde a gente já pode fazer todos os atos inerentes ao período eleitoral. Então, me apresentar como candidato e pedir voto, colar o adesivo no carro ou o citru, né? Falar para não votar no meu adversário. Exato. Então, a gente tem esse período entre convenção e o dia 27, que teoricamente a legislação deixou um pouco... Meio que num limbo. Então, o que, né, pelo menos ao nosso ver, já se tratam de candidatos, mas ainda eu só posso pedir voto a partir do dia 27, né? E aí, eu acho que só para a gente não deixar... Estou vendo que tem uma pergunta aqui do Gerson. Sim. Isso. Ao André. Acho que a gente pode voltar para responder para a gente depois dar prosseguimento nessa questão de propaganda, porque é uma pergunta interessante. Ok. Aqui, ó, o Gerson está perguntando, que André, você está dizendo que o pré-candidato não pode comparecer e nem pedir voto no local da inauguração. Ele pode ir no local e não pedir voto. Esclareça, por favor. Olha só, Gerson. O candidato não pode ir à inauguração de obra pública, candidato e pré-candidato, não pode ir à inauguração de obra pública nos 3 meses que antecedem a eleição. Então, se eu sou pré-candidato a vereador ou a prefeito, se eu sou candidato a vereador ou a prefeito, está tendo a inauguração de uma obra pública, eu não posso ir, eu não posso estar fisicamente presente neste local. Independente se eu pedir voto, não pedir voto, se eu posso chegar, ficar de boca fechada, não falar nada com ninguém. Se eu estou fisicamente presente no local da inauguração dessa obra, já é conduta vedada. Eu já estou violando a lei. Ponto. Agora, eu sou candidato e vou fazer propaganda eleitoral. Então, agora eu já estou falando do período de propaganda eleitoral a partir do dia 27 de setembro, que eu posso pedir voto e tal, ok. Se está inaugurando uma obra, vamos supor, vai inaugurar uma obra dia 10 de outubro, eu não posso passar na rua da obra, não posso chegar nem perto. Agora, já foi inaugurada, já está funcionando, aí eu vou lá a esse local e vou fazer a minha propaganda eleitoral lá. Se tiver gente lá, né, pessoas já usando esse equipamento público, fala assim, ó, eu sou o André, vota em mim, fui eu que construí isso aí e tal, vota em mim. Perfeito. Eu posso gravar um vídeo na frente desse equipamento público. Fala assim, ó, daqui foi inaugurado semana passada, mais uma obra da minha gestão, então votem em mim. Perfeito. É na inauguração que eu não posso ir, que eu não posso estar presente. Agora, mostrar, ou então se ainda está em obra, ainda não foi inaugurado, também posso, não tem problema nenhum, fazer a minha propaganda eleitoral no local da obra. Ó, aqui, gente, vocês estão vendo, nós estamos fazendo uma obra de esgoto aqui que vai beneficiar não sei quantos mil moradores do bairro A, B, C e D, então a obra já está quase pronta, com recursos próprios da prefeitura, então isso mostra que eu sei trabalhar, que eu sou um excelente prefeito, então votem em mim para continuar tendo... Perfeito, perfeito. São duas coisas. Você ir no equipamento público, que ainda está em obras, ou que já está pronto, e usar isso para fazer propaganda a partir do dia em que a propaganda for permitida, beleza. Na inauguração, se você é candidato, você não passa nem perto.
Bom, uma pergunta aqui esclarecido, Gerson, se eu não esclareci, manda mais pergunta. Tem uma pergunta aqui do... cadê aqui? Antônio Eu queria Carlos. voltar. A nossa, não, onde está? Bom, Antônio Carlos, boa noite. Então, o atual prefeito de minha cidade compareceu a uma inauguração. Se ele for pré-candidato à reeleição, é um crime eleitoral? É um ilícito eleitoral, é conduta vedada. Se ele compareceu a essa inauguração... Só tem que ver a data de depois inauguração, do né, dia 15 André? de agosto, ele praticou uma conduta vedada. Exatamente. Entendi. Bom, o Márcio Principalmente Pimenta... se ele for nosso adversário. Se ele for nosso companheiro, tem defesa. Entendi. Bom, a partir do Márcio Pimenta, se eu entendi muito bem, a partir do dia 27 eu posso mostrar e colocar os pleitos quando fui presidente de associação, conquistando as melhorias, e que os vídeos, né, provavelmente tiram os vídeos devem mostrar isso, né? Ele está querendo que tire essas dúvidas. É isso, Márcio? Pode, com certeza. Na verdade, acho que pode na não, forma até que é deve, porque a exposto... partir do dia 27 você vai estar mostrando para o povo, para o eleitorado, Exatamente. que você é a pessoa melhor para governar a cidade ou para representar o povo na Câmara Municipal, e você vai mostrar seu trabalho, né? No caso da associação, você deve ter alguma atuação no social, você vai mostrar isso, vota em mim, porque eu vou levar essa minha experiência de cuidar das pessoas na associação, vou levar isso para a prefeitura, vou levar isso para a Câmara Municipal. Exato. Okay. Então, acho que adentrando, né, na brecha que o Márcio trouxe a questão de propaganda, entra, então, a partir do dia 27, o nosso período eleitoral, né, o período de 45 dias que antecede aproximadamente 45, né? Não sei se com essa mudança, eu não vou confirmar se são exatamente 45 dias. Não foi exatamente 45, mas o trem... Mas é bem próximo. 8, um trem desse. Mas nós adentramos, né? E aí, posteriormente, nós temos o primeiro turno no dia 15 de novembro. E aí temos a legislação, tanto a legislação eleitoral através da lei eleitoral e a resolução editada pelo 19, a 23.610, ela vai tratar das possibilidades do que a gente pode ou não pode fazer enquanto propaganda eleitoral. E aí também é bem diverso, né, André? A gente tem várias proibições, várias regras em questão do que tem que conter, principalmente em questão de chapa majoritária. O tamanho do nome do vice comparado ao nome do prefeito, a questão da propaganda tem que ter o CNPJ do candidato, de quem está pagando. Então, tem algumas regrinhas que precisam ser observadas em questão de formal de publicidade. Então, acho que é bom até trazer um pouco do que a gente viu semana passada, que o Anderson deixou bem claro na questão de impulsionamento, que é uma forma de propaganda, né, de impulsionar a propaganda da internet, que ela tem que ser feita só em nome ou da coligação ou candidato ou do partido, e aí ele vai ficar lá bem claro quem está pagando aquele impulsionamento. Então, a legislação ela preza muito pela publicidade dessas informações burocráticas, né? Então, CNPJ, quem está pagando, quem está sendo beneficiado. Isso precisa ficar bem claro de acordo com o tipo de propaganda, seja ela escrita, seja ela na internet. Então, isso precisa ser observado em todos os tipos de propaganda, né? E aí, de acordo com o tipo de propaganda, é necessário ver na resolução quais são os dados exigidos né? O que em regra é necessário para colocar naquele tipo de propaganda. E aí a gente tem todas as formas, né, André? A gente tem see-through, a gente tem propaganda na internet, placa. Deixa eu só responder adesivo. Uma pergunta do Gerson aqui, Júlia, que fez uma pergunta muito importante e certamente é uma dúvida de mais gente. Aqui, ele está perguntando, a partir do dia 27 pode divulgar propaganda, ou seja, colocar cartaz ou banner em pontos comerciais, tipo lojas ou oficinas? Não pode. Não pode, Gerson, não pode. Todo mundo que está junto com a gente aqui nesse webinar não pode colocar propaganda eleitoral de nenhuma natureza em estabelecimentos comerciais ou abertos ao público. É proibido, não pode colocar propaganda eleitoral em loja, em oficina, em bar, em restaurante, em igreja, não pode em hipótese nenhuma.
E aí então, é bom estender, André. No dia 27 você pode colocar sua propaganda, beleza, seu banner, sua placa, olhando as medidas tudo certinho, o que tem, que ter o nome do partido, seu número de CNPJ, que nem a Júlia falou, mas não pode colocar em estabelecimento comercial, em locais abertos ao público. E aí acho que da mesma forma é importante trazer, porque a legislação menciona alguns exemplos do que ela chama bem de uso público, né? Acho que se não estiver Bem de uso essa público, bem de uso comum, não pode. Então, você também na praça, você não pode colocar em banco, poste, árvore, nada. Exatamente. Aí ela fala, pô, não posso fazer praticamente nada. É verdade, não posso fazer praticamente nada. A lei é cada vez mais restritiva. Então, a gente não pode colocar na praça, no viaduto, né? Nada desses tipos de coisa. No canteiro central da avenida. Cinema. A lei, ela inclusive abrange bem os exemplos dela do que são esses tipos de bens que são proibidos. Então, concordo com o André, a gente tem que tomar muito cuidado, porque praticamente ficou casa, né, André? Isso, então a Beatriz está perguntando aqui no Q&A. Na fachada da casa da minha mãe pode, casa de parentes que não tem... Pode, né? Exatamente aonde você pode. Respeitado o tamanho, né? Porque aí a legislação traz, se não me engano, meio metro quadrado. Não tem problema algum desde que seja particular. E outra coisa, também você pega na fachada da casa de sua mãe, tem uma sacada grande assim, que dá de frente para a praça da cidade, então todo mundo passa lá na frente, você vai colocar 4 placas, uma do lado da outra. Não pode. Também não pode, que é o que eles chamam de efeito outdoor. Exato. Porque aí a gente entra que a legislação proíbe o outdoor, né? A gente não pode fazer propaganda eleitoral através de outdoor. E aí, a partir do momento que você coloca várias placas, uma do lado da outra, aumentando o tamanho da publicidade, o tribunal entende que é efeito outdoor e aí também seria irregular. E aí manda tirar e dá multa. Exato. E eu não discordo da Maria Aparecida, não, que falam que pode, talvez seja mais fácil cravar. Eu acho que você tem razão, viu? Tem que listar o que pode fazer. Tem razão, viu? Porque realmente a lei eleitoral é cada vez mais restritiva, né? Eu pessoalmente tenho várias críticas pessoais a isso, mas o fato é que a gente tem que dançar conforme a música. Um exemplo em veículos pode ter, a pergunta aqui do Gerson. Em veículos pode colocar sim, Gerson. Você pode tanto colocar os adesivos de para-choque quanto o citru, né? Que é aquele painel semi-transparente que você coloca no vidro traseiro do carro. Pode sim. Que é inclusive é o único que o TSE na resolução não especifica um tamanho, porque ele limita o tamanho do vidro traseiro. Do vidro traseiro do carro. Mas aí uma coisa que a gente tem que observar também, André, é que a gente não pode sair colando um adesivo no carro, um do lado do outro, porque também dá efeito outdoor. Né? Nem plotar o carro todo. Então, é bom observar essa questão também. Exatamente. E aí eu acho que é importante a gente trazer um outro assunto de propaganda. A Beatriz está perguntando, banner pode ter até 2 metros quadrados, não é? Eu acho que isso foi reduzido na última... Na última reforma, acho que é meio metro quadrado. É isso aí, Gerson. É a Lei 9.504 que consta lá. Isso, exatamente. E é meio metro quadrado. Isso, o Yuri tá sinalizando aqui que está colocando lá no Q&A. Ótimo. E aí, eu acho que voltando ao carro de som, porque era uma coisa muito utilizada, principalmente no interior, sempre foi, né? Coloca o carro de som, divulgando jingle na cidade... E aí fica rodando 45 dias o carro lá, todo mundo no final já está sabendo todas as músicas dos candidatos. Isso é uma coisa também que veio ser restrita nas duas, né? Desde 2018, não lembro se 2016 ainda era assim, mas em 2018 eu tenho certeza que já não podia. Hoje o carro de som só pode ser acompanhado em passeata, né? A gente não pode deixar o carro de som circulando na cidade mais. Ele pode ser acompanhar passeata, carreata, mas não isoladamente na cidade, igual era feito anteriormente. A gente não admite. Acho que é bom a gente destacar. E aí eu vou trazer uma outra coisa, André, para você discutir o que você acha. Nós não podemos ter distribuição de brindes. Camisa, boné, né, chaveiro, lixa de unha. E aí, o que você acha da máscara? Pois é.
Pois é. Antes de eu responder, só responder aqui para o Jonathan, que ele ficou para trás, a pergunta dele. Ele pergunta se o pré-candidato a vereador pode fazer ações voltadas pelo tipo de trabalho que ele já fez. O enfermeiro faz campanha voltada para os funcionários de linha de frente ao Covid-19 é considerado crime eleitoral. Olha só, enquanto, Jonathan, você for pré-candidato, você não pode pedir voto. Não pode pedir voto. A partir do momento que a campanha eleitoral foi iniciada, no dia 27, você pode, com certeza, se você é enfermeiro, você eu vou trabalhar na Câmara para valorizar a nossa classe. Perfeito. Você vai se dirigir, você vai dirigir a campanha para o público-alvo, para o eleitorado, que você acredita que está mais próximo de você, que você vai ter maior penetração. Então, perfeito. Você pode se dirigir a que grupo você quiser, do jeito que você quiser. Depois do dia 27. Tô vendo, vamos emendar aqui então, porque eu vi duas perguntas aqui da Andréia. Se o ponto comercial for meu, ao meu entendimento, mesmo se não pode de qualquer forma, é para uma pessoa jurídica. Ponto comercial não pode. E aí, com relação à pergunta da máscara, a Maria Aparecida e o Gerson já estão levantando mais bola para mim. Gerson, posso confeccionar máscaras com a minha propaganda e distribuir? Não. Você vai poder, as pessoas que você contratar para trabalhar na sua campanha vão poder estar usando máscara com seu nome e seu número. Mas você não pode distribuir máscaras do mesmo jeito que você não pode distribuir camisa, que você não pode distribuir chaveiro, que você não pode distribuir calendário, que você não pode distribuir nada. Você não pode dar nenhum tipo de brinde. Então, não pode em hipótese nenhuma. E aí, a questão que a Maria Aparecida coloca, vai poder ter passeata? Não está proibido. Não está proibido. Só que eu acho que vai ser um juízo muito mais político do que jurídico, Maria Aparecida, se nós vamos fazer passeata, se nós vamos fazer comício ou não. Por quê? Porque todo mundo já está, em maior ou menor escala, aglomerando. Faço uma passeata da minha campanha, eu vou tomar muita pancada na cabeça. O André está aglomerando, no tal. Então, eu realmente não sei se vai ter clima para fazer. Não existe proibição. A emenda não proibiu, e, inclusive, ela colocou que é proibido ao prefeito e ao juiz eleitoral restringirem esses tipos de ato, passeata, tal, sem uma fundamentação científica sanitária convincente. Mas eu realmente não sei se vai haver clima. Se for haver qualquer desse tipo de evento, todo mundo, evidentemente, vai ter que estar de máscara e não pode distribuir máscara para o pessoal participar da passeata. A gente, no passado, já teve vários casos de cassação de registro, de diploma e de mandato, de candidato que estava distribuindo gasolina de graça para o pessoal participar da carreata. Vários casos já trabalhamos e já vimos, em vários casos desse, você distribuir máscara para o pessoal poder ir na sua passeata. Se houver passeata, provavelmente vai ter um tratamento semelhante. Então, não pode distribuir, é cada um com a sua máscara. Da mesma forma, camisa, né, André? Eu vi alguns questionamentos aí Camisa, sobre boné, camisa. Mesma coisa, né? Que isso já é proibido há vários ciclos eleitorais. A máscara vai ser um brinde, então entra na mesma proibição. Hugo, você está sem microfone. Aqui no Q&A tem uma pergunta da Giovana. Se um grupo se mobilizar e fizer camisetas do candidato, pode? Pode. Não existe vedação, só que aí você vai estar se expondo ao risco de ser questionado se a candidatura não pagar por isso, não distribuir por isso, o candidato não tem como controlar esse tipo de coisa. Se for um movimento espontâneo.
Não é proibido. Mas pode haver questionamento? Pode haver questionamento. O candidato, a campanha, o partido não pode ter nenhum tipo de relação com isso, porque se tiver pode dar um problema grave. Certo. Problema sério. Ok. Bom, e também aqui da Beatriz Castanheira, se eu vir algum candidato distribuindo máscaras, como devo documentar essa situação? Você vai pegar seu celular, você vai tirar foto, você vai filmar, você vai acionar a polícia militar. Fazer um boletim de ocorrência. Isso no local, a polícia tem a obrigação de ir ao local, ou Sim. então você vai lá na polícia militar e faz o registro lá? Tá. Isso mesmo. Uhum. A polícia militar não tem obrigação de ir ao local? Tem a obrigação de ir ao local, mas nem sempre vai ter efetivo para ir. Uhum. Ok. Loi está perguntando aqui, um fato que aconteceu neste domingo em Bertópolis, do PSD/PT, carros de som com música e adesivos do partido. Isso pode? Não. Adesivo do partido eu entendo que pode. Pode, mas se isso foi tipo numa carreata, alguma coisa assim, isso foi no dia da convenção, o que exatamente que aconteceu? Né? Se puder Loi, botar pra você pode gente esclarecer no melhor chat, aí? a gente vai poder te dar uma resposta mais objetiva. E a Beatriz prolongou a pergunta dela sobre as máscaras, mesmo se não for ele, né, deve estar dizendo sobre o candidato, que esteja usando pessoalmente as máscaras? Eu vejo, por exemplo, a equipe do candidato, né, o pessoal de apoio, quem é contratado da campanha, foi uma questão que eu até discuti bastante com o André ao longo das últimas semanas. Eu acho que é uma medida de segurança que o candidato está oferecendo àquelas pessoas que trabalham com ele, né? Não é uma distribuição, né? Isso, é equipe de campanha. E sem contar, você vai contratar gente você vai contratar panfleteiro, né? Esquece pandemia, em outra eleição. Você vai contratar panfleteiro e você vai contratar gente para ficar balançando bandeira no cruzamento. Essa pessoa ela vai estar caracterizada com a campanha, ela vai estar com a camiseta da campanha e tal, sei lá o quê. Então, trazendo de novo para o contexto da pandemia, essa pessoa necessariamente ela vai estar usando máscara. Então, se a máscara com o número 45 e o nome do candidato, tá maravilha, tá perfeito. Né? E o que a Júlia falou, que foi a ponderação que eu fiz, a lei prevê expressamente que a pessoa que você contrata para trabalhar na campanha, você não tem uma relação de emprego, não estabelece relação de emprego. Não obstante, ele é seu trabalhador, ele está te prestando serviço, você tem, como contratante, você tem uma obrigação legal, aí não vai ser uma obrigação trabalhista, vai ser uma obrigação civil, mas você tem uma obrigação legal de proporcionar a esse funcionário, essa pessoa que está trabalhando para você, condições de segurança. Né? Então, no caso, a máscara vai ser um EPI, vai ser um equipamento de proteção individual. Então, você tem que dar a máscara para a pessoa. Né? E aí a máscara vai ter o número 45 e vai ter o seu nome, do mesmo jeito que a camiseta que a pessoa está usando, e sempre foi assim, está escrito o número 45 e seu nome, o nome do seu vice, etc. Né? Agora, a partir do momento que você começa a distribuir isso para o eleitor, aí é ilegal. Acho que por enquanto as perguntas, vou deixar, né, as perguntas acabarem de chegar, André, e vou dar início a um outro tipo de propaganda, que foi discutida no TSE há uns 15 dias atrás. Ah, ótimo, perfeito. Que é live. Live mício. Exatamente. Live então, mício. Eu acho que a gente tratou muito de internet semana passada com o Anderson, mas essas questões a gente não chegou a adentrar. É uma questão jurídica que né, vai ter repercussão, porque a gente sabe que a live agora está na moda. Questão de pandemia é um meio do candidato, né, para se promover. E aí a gente se equipara à situação de comício e showmício. Né? Comício é permitido, o showmício já era proibido há diversas eleições. Há vários anos. E aí chegou a questão do live-mício, da live-mício, na verdade. Deixa eu só responder aqui essa questão lá de Bertópolis. Diga. Aqui foi detalhado. Em Bertópolis, no dia da convenção do PT, PSD, na praça em frente ao local da convenção, houve distribuição de bebidas, aglomeração, carreata, adesivos. Houve também a presença de índios, o que está proibido pelo CESAR e MS.
Eu espero, Fernando, se isso foi filmado, se isso foi documentado, entra em contato com a direção do partido vai entrar em contato com o diretório estadual aqui em BH, porque houve possível prática de abuso de poder. Isso pode resultar em cassação da chapa. No ciclo eleitoral passado, a gente trabalhou num caso em que aconteceu exatamente isso, teve distribuição de comida, bebida, etc., etc. Na convenção, nem foi longe de você, foi mais ou menos aí para os seus lados, e o sujeito foi cassado, a chapa foi cassada pelo TRE. Então, se isso está documentado, está filmado, se tem testemunhas, etc., etc., isso entra em contato com a direção do partido aí, pede para entrar, ou já entra em contato direto com o diretório estadual aqui em BH, que nós vamos orientar você sobre como proceder. Exatamente. Deixa eu ver se até se tem alguma pergunta relacionada. Por exemplo, estou pensando aqui na questão das lives. Eu não posso formatar uma reunião no Zoom, por exemplo, distribuir o link para as pessoas para elas comparecerem e eu fazer propaganda eleitoral por meio dessa reunião? Não, é diferente. O que é o live mício? A live mício seria a participação de um artista e aí está cantando, e aí você fala assim, porque eu estou apoiando o André, que é candidato a vereador em Belo Horizonte. Aí aparece o André na live, o André faz um comentário, pede voto. A intenção da live mício seria equipará-lo ao show mício. Isso, exatamente. Né, porque eu acho que todo mundo vai lembrar de quando existia o showmício, quando o showmício não era proibido. Então, o que acontecia? Numa cidade de 20 mil habitantes, de 30 mil habitantes, hoje era o comício do candidato A e tinha show do Zezé de Camargo e Luciano, e na semana que vem, do candidato B tinha show do Chitãozinho e Chororó. Né? Então, um negócio totalmente desproporcional e o negócio saiu completamente de controle, se tornou um negócio caríssimo e absurdo e cada vez mais tentando trazer artistas de mais renome para ser um show mesmo, para atrair gente para a minha apresentação, para o meu comício. Então, isso foi proibido. A Lei 9.504 proíbe expressamente o showmício. O comício não pode ter nenhuma apresentação artística. Não pode ter nenhuma apresentação artística. A única música que pode tocar no comício é o hino nacional e o jingle da campanha. E acabou. Então, em que contexto que surge essa questão da live mício? Na eleição passada, já houve um incremento gigantesco da importância das redes sociais nas eleições. Né? Isso todo mundo sabe. Para as eleições desse ano, já havia expectativa de que essa importância fosse aumentar e com a pandemia a coisa explodiu. Né? Então, a relevância das redes sociais, a virtualização da campanha eleitoral atingiu um nível que jamais foi imaginado por causa da pandemia. Então, várias atividades de pré-campanha e de campanha que tradicionalmente a gente faz de forma presencial passaram para esse ambiente virtual. Então, eu começo a ter ideias. Né? Então, eu não posso fazer showmício. Só que eu sou candidato a vereador e a Júlia é cantora, é uma cantora renomada aqui em Belo Horizonte, se apresenta, ou se apresentava, né? Porque está tudo fechado, se apresentava em bar, etc. e tal. Então, a Júlia vai fazer uma live comigo, como se a gente estivesse debatendo questões políticas, aí a Júlia vai pegar o violãozinho dela e começa a cantar. Aí, na hora que ela faz isso, eu estava com 50 pessoas me assistindo, na hora que a Júlia começa a cantar, eu passo a ter 200 visualizações.
isso é proibido, porque da mesma forma que a lei proíbe a apresentação artística como um meio de, aspas, turbinar um evento político, que é o comício, o TSE entendeu que é vedado uma apresentação artística para turbinar um evento político virtual. Entendi. Mas se for uma live normal, mesmo que seja com a presença de alguém famoso, que não cante, apesar de ser cantor, mas que esteja lá como um assistente e tal, e que eventualmente, na divulgação dessa reunião remota aí, eu diga que essa pessoa vai estar presente, isso pode, desde que não tenha apresentação musical, alguém famoso, se eventualmente até um cantor, estiver no encontro remoto e que na divulgação for divulgado que ele estará, isso não é problema. Eu só me arriscaria a fazer não uma vejo ressalva. isso como problema. Fala, Júlio, que eu acho que, quanto a isso, eu e você não estamos totalmente de acordo. Não, a minha ressalva é quanto a pagar, né? Você não pode pagar o cara para promover a live. Mas se for de graça, aí entra no minha discordância com o André. A Júlia tem algum pé atrás, eu compreendo esse pé atrás da Júlia. Eu penso que se a pessoa é uma pessoa pública, se é um artista, um cantor, um ator, o que for, é uma pessoa pública, se ela chega e fala assim, olha, eu apoio o candidato fulano de tal, porque ele me parece a pessoa mais indicada para governar a nossa cidade, se eu vou ser coibido dessa manifestação, estou violando porque eu sou um artista renomado que eu não tenho direito de manifestar minha opinião política. Né? Então, você teria uma discussão de constitucionalidade muito grande. Só que aí chega exatamente na situação que você propôs, Hugo. Amanhã, 16 de setembro, não, amanhã 16 de setembro, não. Semana que vem, dia 28 de setembro, live do candidato André Mísser com a presença do Sidney Magal. Bom, todo mundo vai assistir achando que o Sidney Magal vai cantar. E vai chegar lá, no fim das contas, o Sidney Magal não canta, mas talvez isso possa ser questionado. Porque eu estou usando a imagem de um cantor para, como eu disse, turbinar a minha live. Exato. Né? Então, talvez o mais adequado, o Sidney Magal é meu amigaço e me apoia e tal. Fala assim, André, eu quero te dar um apoio e tal. Você grava um vídeo, Sidney, e coloca na sua rede social, estou apoiando o André. E sem cantar. O meu receio ainda, né? Porque a gente tem muitas coisas que são novas, né? E aí a gente tem uma profissão muito nova que é a de influenciador digital. E aí a pessoa tem milhões de seguidores no Instagram da vida. E aí eu mesmo aprendi o que é isso tem alguns dias. E aí você utiliza, né, desse público, às vezes, do qual aquela plataforma que é um serviço, né, é um meio de trabalho de algumas pessoas. E aí, às vezes, e aí foi um pouco do meu questionamento com o André, porque muitas das vezes aquela pessoa recebe aquele trabalho através de uma pessoa jurídica. Né? Ele tem uma pessoa jurídica e recebe. E aí, será que se a pessoa está ali se oferecendo para fazer uma live com a pessoa, não seria uma doação de um serviço que não... Aí entra numa discussão jurídica muito grande. Acirrado. E vai ser leading case porque a Justiça Eleitoral nunca lidou com uma situação dessa. Exato. Então, assim, a gente tem muitas coisas novas e a pandemia vai trazer muito mais isso do que a gente já esperava para a eleição de 2020, porque a internet vai ser explorada de todas as formas, né? E se for doação, pode? Se tiver registro da doação como doação, pode? De pessoa física. Se for pessoa física, sim. Se for pessoa jurídica, não. E aí é uma observação que eu acho muito importante de ser feita. Essa é uma das hipóteses do influenciador que eu aprendi essa semana exatamente o que é. Essa é uma de várias outras que a gente ainda nem pensou, situações novas, situações que eu não tenho um parâmetro jurisprudencial seguro, justamente por ser uma questão nova,
Então, você vai conversar com o advogado, ele vai te dizer uma coisa, você vai conversar com o outro, ele vai te dizer justamente porque, o direito não é uma ciência exata, e dois, como vai ser uma situação nova, você ainda não tem um posicionamento. E aí, se eu vou fazer ou não vou fazer? Aí entra a questão que é fundamental na campanha eleitoral, que é a gestão de risco. Em que sentido? Eu estou a fim de fazer isso, eu acho que vai ser uma ideia ótima. O marketing me sugeriu de eu fazer isso, eu achei muito legal. Jurídico, eu posso fazer? O jurídico já é o chato mesmo, todo mundo odeia, porque a gente só sabe dizer não, então não tem problema. A questão é a seguinte: qual é o risco que você vai assumir e se vale a pena correr esse risco? Então, essa ação de marketing que eu quero executar, que eu quero praticar, ela é muito importante, ela é essencial para a minha campanha, para a minha estratégia de mídia, de marketing, para a minha estratégia eleitoral, isso é essencial. Se a resposta for positiva, então vamos dosar, minorar na medida do possível e correr o risco. Se não, a gente pode evitar o risco. Não vou fazer isso porque não é algo essencial, deixa para lá. Então, essa gestão de risco, que aí vai envolver o marketing, o jurídico, vai envolver todo mundo, eu acho que a gente sempre tem que ter isso em mente. Quais riscos vale a pena correr, ou a gente precisa correr, e a gente age para minorar, e quais riscos a gente pode desprezar. Não vou fazer isso porque eu não quero correr esse risco. Eu acho que a coisa é bem por aí. Deixa eu responder só o Gerson aqui. Dia 15 do 11 eu posso andar pela cidade, votar com a minha máscara, divulgando o meu número? Sim, você pode. Acho que foi a primeira vez hoje que eu falei sim para você, não foi, Gerson? Acho que você semelha muito ao bottom, né, André? Porque é permitido que no dia das eleições, inclusive no local de votação, você exponha a sua escolha política, através das cores do seu partido, através do nome do seu candidato na blusa, o número do seu candidato. Você está falando da máscara, pode ser com adesivo, sem problema nenhum. Isso é a expressão, é a sua liberdade de expressão da sua escolha política. O que você não vai poder fazer, certamente você já sabe disso, mas não custa repetir, é fazer a boca de urna, tentar influenciar os demais votantes a votarem em você, ou no candidato que você apoia. E aí eu vou puxar outra pergunta, André, do Gerson, na questão de doação financeira só pode ser pessoa física. Acho que aqui a gente não entra nem no mérito porquê da exclusão da pessoa jurídica, mas praticamente o financiamento hoje ou é por dinheiro público, né, que vem do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, os fundos partidários, além da doação de pessoas físicas. Ou, seja né, do próprio as vaquinhas, candidato, seja de terceiros. Exatamente, porque semana passada, voltando um pouco sobre a discussão com o Anderson, a gente trouxe um pouquinho sobre o crowdfunding, que são as vaquinhas eletrônicas, mas também é uma espécie de uma forma de doação de pessoa física. A pessoa jurídica não pode doar nesse tipo de financiamento. Então, hoje, praticamente, as doações financeiras ou elas vêm de verbas públicas ou de pessoas físicas. Né, doação de pessoa jurídica de forma alguma. Então, por isso que a gente tem que tomar muito esse cuidado de colocar as coisas em espaço de pessoa jurídica, né, de receber algum serviço de pessoa jurídica sem pagar, porque pode configurar a doação de pessoa jurídica, mesmo que seja estimado. Okay. Exatamente. Aqui tem uma pergunta do David aqui, mas tem algumas perguntas aqui no Q&A também. Bernardo Caldeira perguntando sobre o CNPJ inapto do partido pode gerar dissabor? Partidos de oposição da minha cidade estão nessa situação perante a Receita Federal. Realizaram, inclusive, convenção partidária nesta situação. O CNPJ inapto, Hugo, ele vai acabar gerando um problema para o partido em razão de conta, né? Uhum. Ele vai chegar no banco para abrir a conta do partido para a campanha, ele não vai conseguir. Né? Mas eu acho que é um problema com a Receita, ele vai conseguir lançar candidato. Eleitorais. Ele vai conseguir lançar candidato, vai conseguir fazer tudo a parte eleitoral tranquilo. A questão é fiscal, é o problema com a Receita, e aí não vejo nenhum reflexo eleitoral. Ok. Antes do David ainda, tem aqui no Q&A, o candidato a vereador pode ter um jingle só dele, separado do candidato a prefeito? Pode. Pode, tranquilo, sem problemas, né?
Não posso estar dirigindo meu carro no dia a dia, tocando meu jingle, sem ser em carreata? Não. Não mais. Uhum. Porque E antes de fazia todas muito essas isso, né? restrições absurdas da lei eleitoral, uma das que mais me machuca é justamente a proibição do jingle, porque eu adoro, adoro. Podem mandar pra gente, viu, pessoal, todos os jingles aí, porque a gente ama validar um jingle aqui no Que escritório. legal. A gente A ama Isabela validar jingle. A Isabela está perguntando, as lives feitas no Instagram, Facebook ou YouTube por repórter ou radialista local, tendo pré-candidato ou candidato como convidado, podem ocorrer? Acredito que pode, é uma espécie de entrevista. De Não sei se você entende entrevista, né? de forma Depende de como diferente. for feito. Se for Lógico. feito no formato de entrevista, ok. E como essa pessoa é repórter, ela tem que dar espaço a todos os demais candidatos. Uhum. Se for como propaganda eleitoral, não. Ok. Exato. Ó, o Dave está perguntando, o Dave lá de Esmeraldas, você pode fazer uma pergunta sobre o Candex. Mas se a gente souber mais que o restante da equipe do PSDB sobre Candex, talvez a gente consiga ajudar. Quando Hoje o abrimos o Bruno não está aí. Candex para transcrever a ata e os dados, serviço que é demorado e desgastante, qual o prazo que temos para finalizar isso? É o seguinte, se for a ata da convenção, são 24 horas. A gente tem que comunicar em 24 horas após a convenção, né? Agora, se for relacionado ao registro de candidatura, até o dia 26 de setembro. Uhum. Ó, uma pergunta interessante aqui do Valdir Tapete. Boa noite. Sou presidente de uma entidade esportiva sem fins lucrativos, mas tenho certificados de utilidade pública municipal e estadual, mas não recebo nenhum auxílio ou valor. Devo me afastar do cargo ou não? Bom, Pergunta complicada. Agora, afastar do cargo não vai mais Não fazer ia diferença, adiantar. porque se fosse necessário afastar do cargo, você já deveria ter feito isso. Mas, pela sua pergunta, me parece, né, eu precisaria de saber mais Detalhes, né? de avaliar mais a fundo, me parece que não haveria necessidade de você se desincompatibilizar, porque essa entidade não recebe verbas públicas. Se ela recebe verba pública, se ela é mantida por verbas públicas, ainda que não exclusivamente, mas mais de 50% da receita venha de verbas públicas, você teria que ter se afastado. Aparentemente, pelo que você está narrando, não haveria necessidade de você ter se afastado. Se for menos de 50%, pode? Ele teria que se afastar? A jurisprudência entende que se 50% ou mais da receita da entidade vem de verbas públicas, ela é mantida pelo poder público, então é necessária a desincompatibilização. Ok. Bom, as propagandas feitas nas redes sociais é obrigatório ter o CNPJ do candidato e de quem está criando as peças publicitárias, exceto as artes impressas? A obrigatoriedade de colocação do CNPJ com a gráfica que é uma previsão para o material de campanha impresso, mas se for fazer o dito santinho eletrônico, eu julgo conveniente colocar. Eu concordo. Concordo com o seu posicionamento, André, porque acho que a gente não precisa arriscar, né? Uhum. É uma coisa nova, mas eu Deixar acho de que a gente não colocar precisa é um ter problema, né? É um risco, né? A gente não precisa passar por isso. Ok. Em relação ao abuso de poder, lá de Bertópolis, eu acho, né? Temos fotos e vídeos. Já encaminhei uma denúncia ao CESAI e também à FUNAI, mas vou procurar outros meios para denunciar essa farra que aconteceu em Bertópolis, né? Salvo o melhor juízo, a sede da zona eleitoral é Águas Formosas. Se eu não estiver equivocado, você vai ao promotor eleitoral em Águas Formosas e pode levar esse material para ele. Ok. Ou senão você pode, inclusive, ter um portal no site do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que é como se fosse uma ouvidoria. Então, eles centralizam todos esses tipos de informações. Você faz um textozinho explicando o que aconteceu, anexa vídeo, tudo mais que a gente conseguir. E aí o próprio MP já vai distribuindo dentre os promotores eleitorais. Investigatório lá dentro e vai depois judicializar. Exatamente. Tem uma pergunta que eu acho complexa aqui sobre o Candex.
Vamos ver. Na ata foi citado que seria coligado com outro partido que não indicou candidato. Porém, no Candex foi lançado isolado. Tem como alterar isso? Eu não vou saber essa informação ao certo se a gente consegue alterar depois do envio. Possivelmente deve ter um jeito, né? Mas a questão do procedimento mesmo, você sabe, André? Teria que ver o que constou na ata de cada um dos partidos. Né? Para a gente dar uma resposta mais precisa. Porque até mesmo para a questão... porque na questão do Candex, mas para saber como corrigir isso, precisaria de mais detalhes. Houve coligação na eleição proporcional, sou candidato a vereador. Posso colocar no santinho a sigla dos dois partidos? Pode. Ou o nome da coligação, né? No seu santinho, de sua campanha de vereador, você não está coligado porque não existe coligação, então vai ter seu número, seu partido, né? 45123, sei lá qual que é seu número, mas como seu santinho você vai estar declarando também o apoio à chapa de prefeito, a chapa de prefeito é aquela coligação, então você vai colocar o nome de todos os partidos que estão coligados. Ok. Estou só respondendo aqui que o link vai estar disponível. Nós estamos já a 15 minutos do final. Ainda temos um terceiro ponto, que é o ponto do calendário. Tema bem breve, né? Do calendário, eu acho que é mais reforçar as datas, principalmente as que foram alteradas pela emenda constitucional 107, né? Que foi a emenda constitucional que adiou as eleições para o dia 15 de novembro e 29 de novembro, com o segundo turno, né? Para alguns municípios. Hoje, no estado de Minas, a gente, se não me engano, são 9 municípios onde tem o segundo turno. São uma pequena porcentagem, mas temos esse prazo também. Então, tem o prazo lá atrás de agosto, né? Um prazo que já passou, que foi no dia 11 de agosto, que é para as emissoras de rádio e TV ficaram proibidas de transmitir os programas apresentados por pré-candidatos, né? Então, posteriormente a isso, a gente chega no dia 15, onde a gente tinha a última data para desincompatibilização dos 3 meses anteriores ao pleito. Também temos alguns prazos de condutas vedadas, igual o André já explicou, repassou por vários que são 3 meses, né, André? E aí... 3 meses, tem do ano inteiro. Mas tem algumas que são 3 meses anteriores ao pleito, que estão no artigo 73 a 77 da Lei 9.504. E aí depois a gente entra no período onde estamos hoje, né? Até amanhã, do dia 31 de agosto ao dia 16 de setembro, é o período destinado às convenções partidárias. Então, amanhã é o último dia para que os partidos façam as suas convenções, registrem tudo em ata, e aí até 24 horas após tem que comunicar através do Candex para a Justiça Eleitoral encaminhar a ata. E aí, o próximo prazo que temos é dia 26 de setembro, no qual todos os partidos, coligações e candidatos têm que fazer o seu registro através do Candex, né? Enviar toda a documentação para a Justiça Eleitoral, requerimento, aí entra todos aqueles documentos que já foram repassados nos últimos encontros, declaração de bens, demonstrar desincompatibilização, foto, documento de identidade, título de eleitor e mais alguns, né, as certidões e mais alguns documentos que a lei exige. E no dia 27 de setembro, começamos a propaganda eleitoral ou a nossa campanha efetiva, né, André? Então, eu acho que até... Já tô pensando que se na pré-campanha já está animado desse jeito, imagina o período eleitoral esse ano. A primeira eleição que eu participei, eu tinha muito cabelo. Tô preocupada. Mas agora não tem nem mais nenhum para perder, né? É a barba, né? A barba, agora tem a barba, exatamente. Para perder não tem mais não, mas o que sobrou tem para ficar branco, né? Isso mesmo. E aí começamos com o dia 27. Só, assim, eu acho que é bom a gente repassar os principais. André, se quiser me corrigir e complementar alguns, fique à vontade. Porque, querendo ou não,
são muitas, a gente tem, principalmente na parte administrativa da campanha, a gente tem muitas burocracias, né? Alguns prazos mínimos que merecem ser observados. Então, aí chega no dia 27 de outubro, é um prazo, teoricamente, administrativo, onde os partidos, coligações, candidatos deverão divulgar relatório discriminado com as transferências de fundo partidário e fundo especial de financiamento de campanha. No dia 25 de outubro, já que você já está no 27, Júlio, deixa eu falar do dia 25. Boa. Dia 25 de outubro é um dia muito importante também, porque 25 de outubro são 20 dias antes da eleição, então é o prazo máximo para substituição de candidatos. O candidato só pode ser escolhido na convenção e registrado, só pode ser substituído até 20 dias antes das eleições, salvo no caso de morte. Então, se houver algum problema de registro de candidatura, etc., etc., até o dia 25 de outubro pode substituir, a partir do dia 25 de outubro já era. Bem lembrado, André. É um prazo muito importante que a gente tem que sempre ficar de olho, principalmente porque com essa redução do período da eleição, nem sempre a Justiça Eleitoral consegue julgar os registros a tempo da eleição, né? Igual era feito quando eram 3 meses de campanha. E aí, se você tem algum problema com a chapa majoritária, cai a chapa inteira. E se tem algum problema com a chapa proporcional e esse problema compromete a cota de gênero, se, por exemplo, uma mulher que faz parte da chapa proporcional tem o registro dela indeferido e sem essa mulher eu caio de 30%, ou eu tenho que colocar outra mulher no lugar dela, ou eu tenho que cancelar o registro de um homem para voltar a obedecer à proporcionalidade. Nossa, é duro assim? É rígido assim? Uhum. Porque aí, senão cai a chapa inteira. Exatamente. Então, a gente tinha uma divergência ainda, mas o TSE no ano passado já decidiu como que está funcionando a questão da cota de gênero. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, porque se cair, prejudica a chapa toda. Não é só a pessoa que está ali causando problema. Nossa. E a gente tem que prestar atenção isso nas nossas chapas e nas chapas adversárias também. Exato. Uhum. Algum prazo importante? Tem alguns prazos em questão de propaganda, porque tem, né? Pode fazer showmício até 48 horas. Isso tem que ficar... Comício. Desculpa, showmício nunca. O comício até o dia eu falei do Sidney Magal, você empolgou, né? Foi. Exato. É fã do Sidney Magal. Júlia. Sério? Não, brincadeira. Isso é uma piada interna. Que legal. Mas aí tem alguns prazos de propaganda que devem ser observados, até quando pode circular santinho, até quando pode ter comício. Isso a gente tem que ficar de olho, mas aí no dia 15 de novembro vem o nosso primeiro turno, né? E aí TSE já está mudando os horários aí, se não me engano, era de 8 às 5, agora é de 7 às 5. Tem que ficar de olho nos horários que o TSE está alterando aí para ampliar o horário de votação para não haver aglomerações e tudo mais. Dia 29 temos o segundo turno, né? E aí vem, pós-eleição, continuam-se prazos eleitorais, né? A gente tem prestação de conta dos candidatos e a prestação de conta, e não importa se teve primeiro turno ou não teve segundo, né? Ou não teve, se teve segundo turno ou não teve segundo turno, desculpa. O prazo para todos é no dia 15 de dezembro, até mesmo da prestação que envolve o segundo turno. Né? Antes a gente tinha uma diferenciação que não estamos tendo nesse ano em razão de termos jogado a eleição mais para, né, adiado a eleição. Então, até o dia 15 de dezembro é o último dia para encaminhar as contas à Justiça Eleitoral. E aí, no dia 1º de janeiro, mantemos a posse dos eleitos. E uma diferença em questão da prestação de contas, que é bom a gente destacar, porque em anos normais, o candidato só pode ser o candidato eleito tem que ter suas contas julgadas até 3 dias antes à diplomação. E esse ano a gente não tem essa regra, porque as contas devem ser julgadas... excepcionou essa regra por causa do adiamento. Então, porque teoricamente a diplomação acontece no dia 18, e aí a prestação de contas até o dia 15 é impossível da Justiça Eleitoral
conseguir analisar isso tudo em 3 dias, né? Na verdade, já está no prazo de 3 dias anteriores à diplomação. Então, essas contas podem ser analisadas até fevereiro, tem uma data certa. E aí, até o dia 1º de março é o último dia para impugnação das contas dos candidatos eleitos. Então, é o nosso último prazo alterado pela emenda. Então, são praticamente esses os prazos, né? Lógico que a gente tem alguns outros prazos, por exemplo, a gente tem a exceção de, no caso da eleição não poder acontecer no dia 15 de novembro, o Congresso deixou essa brecha, porque a gente não saberia... O Congresso que tem competência para adiar. Exato, tem todo um trâmite. Problemas de casos muito altos da pandemia, não é isso? Exato. Ou o Estado... Né, e a emenda fala que, mesmo nesse caso, em nenhuma hipótese, a eleição pode acontecer depois de 31 de dezembro. Então, prorrogação de mandato não haverá. A data limite para que isso aconteça, para que essa eleição ocorra, é até o dia 27 de dezembro. Então, se ela não conseguir ser realizada até o dia 15 de novembro, né, se acontecer um caso excepcional e o Congresso autorizar que ela ocorra em outra data, isso será analisado caso a caso, essa data não poderá se ultrapassar o dia 27 de dezembro. Então, a eleição acontece em 2020 de qualquer forma. Ok. Nós estamos com uma série de perguntas, tema do próximo webinar, só colocar isso aqui, uma série de perguntas aqui no Q&A que eu queria... peraí, dia 22/9, só um minutinho, 22/09. Posso fazer rapidamente um bate-bola aqui, porque nós estamos a 5 minutos do final do nosso prazo. Queria ver como está definido o tempo de rádio. Se tiver coligado, o tempo será juntado? Sim, vai ser o tempo na propaganda eleitoral gratuita de rádio e de televisão, no caso da televisão onde há, as regras são as mesmas de sempre. Né? Então, cada partido tem o seu tempo definido, e se houver coligação, juntam-se os tempos. Soma mesmo, propriamente dito, mais nada. Ok. As carreatas ou passeatas podem ser organizadas pelo candidato a vereador ou só acompanhado do candidato a prefeito? Pode, qualquer candidatura pode fazer. No caso, carreata vai ser mais tranquilo. Eu acho que o que vai acontecer mesmo dessas manifestações públicas vai ser mais carreata, que cada um dentro do seu carro, então já garante o isolamento. Mas se houver possibilidade e clima, né, do jeito que eu falei mais cedo, para ter passeata, pode, em apoio de campanha. Todo mundo tem direito de fazer a sua campanha. Ok. Quais são as circunstâncias legais no que tange a impugnação da candidatura da não realização da filiação feita através do FiliWeb? Bruno Augusto, né? Esse é para o Bruno Augusto, né? Olha, se a pessoa não tiver filiada a partido político, ela está inelegível. Então, ela vai sofrer impugnação ao registro de candidatura. Okay. Se essa situação ainda não foi regularizada, tem que regularizar ontem. E aí volta uma questão, né, André, que a gente já vem reiterando nos últimos encontros, que o registro de candidatura, a gente tendo esses problemas, né, de questão da filiação partidária, de que não consta, né, na certidão do FiliWeb que a pessoa está afiliada ao PSDB, é preciso que o registro de candidatura seja muito claro com os documentos que não sejam produzidos de forma unilateral a demonstrar o registro, né? E aí, possivelmente, a nossa oposição vai impugnar. Ou o próprio Ministério Público. Exatamente, e isso tem que ser conduzido. E aí tem que chamar atenção exatamente, voltando na questão das cotas. Né? A gente tem que fazer essa análise de risco que o André vem reforçando todo o tempo, porque se for uma mulher, por exemplo, e abaixar a cota para abaixo de 30%, a gente tem que prejudicar a chapa toda. Então, esse é um acompanhamento que tem que ser feito de perto. Ok. Com muito, muito cuidado. Exatamente. Bom, neste período, né, pré-campanha, até 26/9, o candidato pode patrocinar o impulsionamento de publicações do Facebook? Olha, o impulsionamento de conteúdo, acho que isso até foi tema de uma live, de um webinar. Sim. Foi da semana passada. Que a gente fez. Sim. O impulsionamento de conteúdo no Facebook durante a pré-campanha não é proibido. Não é proibido.
Só que existe uma regra que é a seguinte, eu até acelerar que o nosso tempo está acabando. Isso. O que você não pode fazer durante a campanha, você também não pode fazer durante a pré-campanha. Uhum. Durante a campanha, é proibido o impulsionamento por pessoa jurídica ou por terceiros que não seja o próprio candidato ou partido. Não é isso, Júlio? Exatamente. Então, durante a pré-campanha é a mesma coisa, então o próprio pré-candidato pode impulsionar, mas não pode haver um gasto desproporcional de dinheiro. Ok. A declaração de filiação partidária assinada pelo candidato vai suprir a falta de filiação no Filia Web? Não, porque isso é um documento unilateral a que a Júlia se referiu. É necessário que haja uma declaração do partido. E mesmo assim não existe consenso na jurisprudência se isso é suficiente para a prova da filiação. Ok. Isso ainda há controvérsia na jurisprudência. Ok. Mas só assinada pelo candidato certamente não é suficiente. Beleza. Por favor, repetir sobre prazo para transferência de fundos. Nós falamos sobre isso aqui? Prazo para? Desculpa. Transferência de fundos. Será que é fundo partidário? Eu acho que tinha que ser, né, talvez é bom a pessoa até complementar, porque se for um valor para financiar a campanha, né, seja por doação de pessoa física ou até mesmo fundo especial de financiamento de campanha, ele pode ocorrer ao longo da campanha de qualquer forma, até mesmo pelo candidato, né? Começa com a campanha, com a abertura da conta bancária da campanha. Exatamente. Uhum. Então, saiu o CNPJ, tem que correr no banco, abrir todas as contas em nome da coligação ou em nome do candidato, né, no caso de vereador. Uhum. E aí, a partir com as contas abertas, o valor tem que ser destinado à conta correta, né? Então, se for doação de pessoa física, a conta de outros recursos, se for fundo partidário, a conta de fundo partidário, ou se for fundo especial de financiamento de campanha, a conta de fundo especial de financiamento de campanha. Tem que observar muito isso. Não pode ser um dos principais temas do próximo webinar. Exatamente. Arrecadação, aplicação de recursos e prestação de contas. É o próximo. Isso. Exatamente. Então, quem fez essa pergunta que eu perdi, guarda para já semana está, que vem. aí na convidada está intimada a participar do próximo webinar. Okay. Mas aí, só para fechar, para não deixar sem resposta, ao meu entendimento, ao longo da campanha, isso pode ser feito a qualquer momento. Beleza. 20 horas cravados aqui em Belo Horizonte. Acho que estamos com os assuntos bem tratados aqui. Lembrando que no próximo dia 22 a gente tem mais uma live, né, dessa série que nós estamos fazendo ao longo do mês de setembro. O tempo está passando muito rápido, já estamos quase já no fim de setembro. E o tema do nosso próximo webinar, no dia 22, próxima terça-feira, 18h30, arrecadação, aplicação de recursos e prestação de contas, com Luiz D'Angelo, André Mício, Júlia Rezende, Bruno Augusto e Yuri Abreu, que também já está aqui hoje, que está estreando a presença dele aqui. E que respondendo freneticamente os grupos, estou vendo aqui no chat, freneticamente respondendo o pessoal aí, ajudando a gente a sanar todas as dúvidas. Bom, então, gente, para poder cumprir com o horário, né, que a gente combinou, porque as pessoas têm compromissos, eu queria agradecer muito a presença, mais uma vez, dos especialistas todos aí. Eu queria agradecer a presença do Dr. Yuri. Deixa eu ver se eu consigo voltar com ele aqui. Não precisa, não. Bom, pelo menos está aí o nome. Doutor Yuri, muito obrigado. Doutora Júlia, mais uma vez, muito obrigado. Doutor André Mício, mais uma vez, muitíssimo obrigado. A todos que nos assistiram. Mais uma vez, eu que agradeço. É sempre muito bom. Eu me sinto muito feliz de poder contribuir com o partido, poder contribuir com a proposta da direção do partido, o deputado Paulo Abiaca, o presidente do nosso diretório estadual, de aproximar cada vez mais o partido das bases. Então, eu fico muito feliz de dar minha modesta contribuição para cumprir esse objetivo da direção estadual do nosso partido. Modesta, mas importantíssima. Doutora Júlia, para despedidas. Agradecer mais uma vez, né, poder participar, por mais que seja, né, a gente tentar contribuir um pouquinho, levando, né, as discussões no estado todo, e foi o que o André disse, né, é um lema que o presidente Paulo Abiaca está tentando aproximar o partido da base, né, que é o pessoal que está aí na ponta mesmo, levando o nome do partido no dia a dia. Então, poder contribuir com isso aqui
é muito bacana e estamos à disposição. O que for preciso, estamos aqui. Muito obrigado. Dia 22, então, próxima terça-feira, 18h30, o tema de arrecadação de recursos, prestação de contas. E lembrando que amanhã estão todos convidados para, a partir das 14 horas, pelo canal do YouTube do PSDB de Minas, a assistir à convenção de confirmação e lançamento oficial da candidatura de Luísa Barreto à Prefeitura de Belo Horizonte. Muitíssimo obrigado a todos, muito boa noite e nos encontramos aí qualquer dia, inclusive amanhã, se quiserem, para mais um desses nossos programas aí nos nossos canais. Um abraço, muito obrigado. Obrigada, Hugo. Boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.